Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Bom, saíram novos dados quentinhos sobre as vendas do comércio, uma no cravo e uma na ferradura, né? O volume de vendas cresceu 0,8% em janeiro, na comparação com o mês anterior, mas não conseguiu se recuperar de um recuo que havia acontecido em dezembro de 1,9%. E mais, a média trimestral ficou no negativo. Então tem um copo aí com um pouquinho de água, quase inteiramente vazio ou um pouquinho só cheio. Juliana, bom dia. Bom dia, Megali, tudo bom? Bom dia para Sheila, para Carlinha também, bom dia para o ouvinte. Ontem a gente falou da queda da produção da indústria, né? Hoje, aumento das vendas do comércio. São dados de janeiro, então o IBGE está trazendo o termômetro aí da nossa economia nesse começo de ano. O dado de ontem tinha sido pior do que o previsto e o divulgado agora há pouco das vendas do comércio veio um pouco melhor do que o previsto. Só que, como você lembrou bem, em dezembro houve uma revisão para pior, a queda mais forte do que o previsto. Ou seja, na média, a gente tem uma economia que está muito fragilizada e tem esses dados que oscilam muito, sobem, de repente caem. Então, é uma média de um retrato de muita fragilidade econômica, que corrobora as previsões de uma economia muito estagnada. Esses dados de janeiro acabam também perdendo um pouco de força em meio a esse cenário da guerra, porque janeiro acaba sendo um panorama que até começava a esboçar alguma reação em alguns segmentos, como esse do comércio, por exemplo, de janeiro. Fevereiro e março também a gente tinha dados até agora, antes da guerra, mostrando alguma melhora da economia com a questão da pandemia, favorecendo vendas presenciais, né? Então serviços também, contatos físicos, turismo e tal, mas agora a gente tem essa situação de guerra voltando a trazer as preocupações que a gente vinha começando a ter essa esperança de um ano um pouco mais positivo em termos de inflação, que agora volta a ser pressionada por conta da guerra com o petróleo, com alimentos, e também uma expectativa de menor crescimento em função dessa inflação mais alta. O governo está demorando a divulgar as medidas que são tão necessárias para conter o impacto da disparada do petróleo aqui no preço dos combustíveis. Ontem, mais uma vez, foi adiada a discussão no Congresso Nacional e o que eu apurei é o seguinte: o governo está insistindo em, nesse primeiro momento, fazer duas medidas. Apoiar um projeto que está no Senado Federal para reduzir os impostos, daí juntaria os impostos estaduais, o ICMS, e foi incluída a proposta do governo federal dentro do mesmo projeto de reduzir também imposto federal, zerar o PIS/COFINS sobre diesel, apenas diesel. Com isso, o governo federal abriria mão de receber em torno de 17 bilhões de reais. A equipe econômica me diz que é um dinheiro que eles têm como usar dentro do orçamento, porque a arrecadação está grande por conta dessa disparada de commodities, então seria um dinheiro que daria para usar de forma responsável, e os estados abririam mão também desse valor, mais ou menos, em torno de 17, 18 bilhões, reduzindo o ICMS sobre combustíveis. Mas a Petrobras, como é que ficaria nessa história, né? O governo não bateu o martelo ainda de se vai usar também subsídios todos os meses para poder fazer com que a Petrobras repasse só um pedaço do aumento de custos para a população. E esse subsídio custaria muito caro, calculado aí na casa dos 12 bilhões de reais por mês. E a equipe econômica está defendendo, calma, vamos começar primeiro reduzindo imposto, depois, a depender do que vai acontecer com o desdobramento da guerra, a gente vê se dá o subsídio para a Petrobras ou não. Enfim, a gente está, no momento, aguardando aí
o que realmente vai ser feito em termos de contas públicas, mas a expectativa é de um mix, que todos abram mão um pouco aí de impostos e a Petrobras também, de alguma maneira, contribua com reajustes mais suaves, mas recebendo o subsídio do governo para cobrir queda de lucro, por exemplo, por conta desse impacto menor a ser repassado para o consumidor final. Está todo mundo muito em aberto, né, pessoal? No final a gente não sabe, a Sheila estava aí falando que as reuniões entre Rússia e Ucrânia novamente não conseguiram definir um cessar-fogo. O petróleo voltou a subir agora de manhã, ontem tinha caído bastante com a esperança de cessar-fogo, e a gente tem uma situação ainda muito inesperada, onde os economistas me dizem que mesmo se acabar a guerra, nem todas as sanções seriam derrubadas contra a Rússia, a gente ainda teria preços altos de petróleo, de alimentos, então uma expectativa ainda, mesmo com o fim da guerra, de pressões inflacionárias aí no nosso bolso, uma necessidade de que o Congresso e o governo sejam urgentes na tomada de decisões, e há uma demora muito grande para dar uma resposta à população que está sentindo com força aí vários aumentos de preços. Juliana, pergunta para responder amanhã, porque hoje não dá tempo, não dá mesmo. Vladimir Putin acordou do avesso, colocou uma camisa da Janis Joplin, aparece fazendo pombinha com a mão e segurando um baseado gigante. Virou um pacifista. Retira as tropas, a guerra acabou, viveremos em paz. Imediatamente o mundo volta ao normal? O preço do petróleo, enfim, dos grãos, ou a gente precisaria de um freio de arrumação de algumas semanas até retornar à normalidade? Não perca, amanhã aqui na Band News FM. Beijo, Ju! Provavelmente não, já vou dar spoiler. Não. Boa, essas são as cenas do próximo capítulo. Até! Beijão. Beijo.